welcome back, bem-vindo de volta. Book Me, page 9, página 9, ok? Então vamos lá. Diante disso, on this, repita aí, tá? On this. Até o momento, up till now. É mais comum você falar do up till now do que until, tá? Ou seja, till nada mais é do que a abreviação de until, tá? Até o momento, por exemplo, até o momento eu não vi. Up till now, I didn't see. Eu não vi, ok? Ainda, em pergunta e início de afirmativa, é still, ok? Ainda, still. Eu ainda não vi, por exemplo, I still didn't see. Durante o tempo em que, during the time. Por exemplo, durante o tempo em que eu estava lá, né? During the time I was there. Em segundo lugar, second of all. De vez em quando eles falam simplesmente secondly, ok? Secondly. Você pode falar assim também para ser mais rápido. Secondly, ok? Até agora, até hoje, so far. Ainda, no final de frase negativa, é yet. Eu não vi ainda. I didn't see yet, né? Negativa é didn't, então, no final, yet. I didn't see yet. Diferente do still. O still, ele vem antes das negativas, ou seja, no início ali da frase, tá? E o yet vai no final das frases negativas. Não importa o que, ou independente do que, tá? It doesn't matter what. De agora em diante, ou seja, de agora em diante, a partir de agora, dá no mesmo. From now on. Em geral, in general. Com o passar do tempo, né, no decorrer do tempo, as time goes by. Se eu não me engano, if I'm not wrong. Aqui I'm not, né? Se eu não me engano. Ou seja, se você for falar assim, por exemplo, ele diz que se ele não se engana, ou seja, he is not wrong. Se ele não se engana, he is not wrong. É o famoso verbo to be, né? Ele é, né? Ele, no caso aqui, ele está, né? Se ele não estiver enganado. Ou seja, se ele não se engana, he is not wrong. If he is not wrong, se ele não estiver enganado, e assim vai, tá? Se eu não estiver enganado, se eu não me engano, I'm not wrong. Se não me falha a memória, if I remember well. No meu ponto de vista, na minha opinião, in my point of view. Na minha opinião, em minha opinião, in my opinion. Quanto a mim, as for me. No que depender de mim, as far as I'm concerned. Ô, teacher, você falou no dele ali, né? Então, se for no que depender dele, é he is, exatamente, né? É no que depender dele, por exemplo, as far as he is concerned. Ok? Evidentemente, ou seja, sem sombra de dúvida, without a doubt. Vamos fazer um link aqui, without a doubt. Claro, sem dúvida, of course. Assim como, tais como, such as. Da mesma forma que, da mesma maneira que, in the same way that. Tal como, ou igualmente, né, na hora do telefone, tenha um bom fim de tarde, igualmente, likewise. Enquanto isso, in the meantime, apesar de, in spite of, e coloco ing se eu for falar um verbo, como aqui, um exemplo que eu já coloquei. Apesar de trabalhar, in spite of working, mediante, by means of, definitivamente, com certeza, definitely. Em compensação, conversely, por um lado, on the one hand, por outro lado, on the other hand. Em outras palavras, in other words. O que eu quero dizer, o que eu estou tentando dizer, né?
what I'm trying to say. Esse trying to mais rápido e mais comum de ser falado, né? É China. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, né? What I'm trying to say, e continua a frase. What I'm trying to say. 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 Quer dizer, I mean, isso é bem comum, tá? Durante uma conversa. O que eu tô falando algo e falo assim, por exemplo, que nem no português, quer dizer. É isso, tá? Quer dizer, I mean. I mean. Por exemplo, for instance, ou for example. Vamos pegar ele. Um exemplo aqui, eu vou colocar ele aqui, tá? Vamos pegar ele como exemplo. Vamos tomá-lo como exemplo. Let's take him for an example. Let's take him for an example. Vamos me pegar como exemplo. Let's take me, for example. Let's take me, for example. Como último recurso, as a last resort. As a last resort. As a last resort. Em último caso, in last case. In last case. Para piorar, ou seja, para piorar, né, algo, para piorar ele não veio. At worst, he didn't come. Um exemplo é at worst. At worst. Quanto mais, blá, 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 mais, blá, blá, blá. Ou seja, um exemplo aqui, quanto mais eu durmo, já ouvi essa frase, por isso que eu lembrei de colocar aqui como exemplo aqui, tá? Quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir. Então, você vai falar assim, ó, the more I sleep, more I wanna sleep. The more I sleep, more I wanna sleep. Quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir. No mínimo, pelo menos, at least. At least. Mais do que. Deixa ninguém falar assim, fala mais que. Tá bom, pode ser. Você tem mais que eu. Pode ser more than. More than. Menos que, menos do que. Less than. Less than. Não apenas. Mas aí você fala algo, mas também. Not only. But also. Um exemplo. Não só aqui, não apenas aqui, mas também lá. Not only here, but also there. Not only here, but also there. Tirando isso, fora isso, apart from that. Apart from that. Tirando isso, você pode ficar aqui, tá? Apart from that, you can stay here. Apart from that. De qualquer modo, anyway. Anyway. De qualquer modo, de qualquer maneira. Okay? That was the class of today. Thank you for attending. Bye bye. See ya in the next class.